Com Deus, a vitória é certa. Amém, amém. Gostoso ouvir esse amém de concordância, de que você está recebendo isso para a tua vida. Eu separei um texto de Coríntios 15, 57. E a nossa meditação na Bíblia Sagrada nessa noite começa nesse versículo, quando diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos mil motivos para darmos graças a Deus, né? Pela família, pelo dom da vida, pela saúde, principalmente quando tudo isso é restaurado, recuperado, quando Deus derrama sobre nós bênçãos, que abençoe a essas áreas todas. Mas em algumas batalhas, em algumas guerras que são travadas, nós precisamos sair dessas guerras e dessas batalhas vitoriosos. E aqui Paulo está dizendo de mais um motivo de darmos graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Então, com Deus a vitória é certa. Aleluia. Não importa o nível de batalha que é, não importa o tempo em que ela se prolongue. Aliás, ouça, não importa a força, talvez descomunal, de um inimigo que se levante contra você. Porque a questão não é o quanto nós temos de força comparada à força do inimigo. A questão é que Deus pode nos fazer vencer todas as batalhas. Deus sempre tem maneiras fenomenais de fazer o povo dele vencer batalhas. Uma vez um pequenino homem chamado Davi venceu um gigantão chamado Golias com uma pedrada no meio da testa. Uma vez o povo do Senhor foi por meio da batalha com o rei Josafá, louvando a Deus, quando eles se depararam com 3 povos que tinham se organizado para arrasarem eles. Os 3 povos tinham morrido, porque deu uma confusão entre eles. Os 3 povos se mataram. Você talvez pode ficar abismado com outros vários casos, onde uma pequena centena de homens, 300 homens liderados pelo fracote Gideão, isso por causa das palavras dele, ele dizendo: eu sou o mais fraco, eu sou o menor da minha casa, eu não posso nada. E 300 homens, cada um deles, pela Bíblia Sagrada, o que ela afirma, cada um deles teve força de 1000 homens, eles puderam lutar com milhares. Então a questão não é o tempo que se prolongue uma batalha, a questão não é a intensidade dessa batalha, a questão não é o tamanho do inimigo, a questão é que se nós confiarmos no Senhor, estivermos debaixo das estratégias dele, e olha aqui, ó, Bíblia Sagrada, estratégia perfeita de Deus para nós. Se nós estivermos alinhados com isso, eu posso lhe afirmar mais uma vez: com Deus, a vitória na sua vida será sempre certa. Primeiro que somente o Senhor é que pode nos conceder vitórias. Somente Deus pode organizar isso e promover sobre o povo dele vitórias. Assim como ele ordenava no passado e o povo vencia, assim como ele sempre ordenou a vitória, hoje ainda Deus pode fazer isso. Deus ordena sobre nós a sua vitória. Então não há motivos para ficarmos desorientados, não há motivos para ficarmos ansiosos, para ficarmos nervosos, agitados diante daquilo que a gente enfrenta. Pode até ser que o enfrentamento que você está tendo seja aparentemente muito difícil, muito aterrorizante. Às vezes você sabe, tem gente que, por exemplo, que se aterroriza com os próprios sonhos. A pessoa tem um sonho, não um sonho noturno, na hora de dormir, mas o sonho que ela elabora na mente dela. O sonho às vezes parece ser tão grande, que a própria pessoa depois se assusta. Meu Deus, eu estou sonhando alto demais. Então assim, sonhos que temos podem parecer gigantescos, aterrorizantes. Às vezes é uma questão pontual.
dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro ali do seu casamento, dos seus relacionamentos, existe uma divisão, existe uma guerra, um sentimento negativo, parece que a coisa não está indo bem, e isso é uma grande batalha que se levanta, aliás, uma das piores, porque o que nos dá abrigo, o que nos dá conforto no coração, o que nos faz ter energia, né, recarregadas, baterias recarregadas para viver o dia a dia da vida, é a família bem ajustada. O maior bem, de todos os bens que Deus nos oferece, o maior bem é a família, o casamento, é o marido, é a esposa. Aí quando ambos não estão bem, quando a família não está bem, nossa, é uma coisa de louco. Às vezes é uma questão externa, né? Não é interna, é externa. É um vizinho que perturba, ou então são amigos que lhe viraram as costas. Volto a dizer, não importa o quanto essa batalha está se estendendo, não importa o nível dessa batalha, quão difícil ela pareça ser para que possa ser vencida por você. O importante é saber que com Deus a vitória é certa. Seja uma cura que você precise, seja uma restauração de sua saúde, seja algo que você está esperando acontecer, ou então assim, alguma coisa que você realmente precise urgentemente que aconteça. Porque tem dois níveis de coisas que a gente espera acontecer, né? As coisas que a gente quer que aconteça e coisas que a gente precisa que aconteça. Deus não vai se limitar em fazer apenas uma das coisas. Ah não, Deus dá só o que eu preciso, Deus não dá o que eu quero. Deus pode dar a você o que você quer. Se for de acordo com a vontade dele, Deus pode dar. Só que a gente às vezes está precisando de tudo ao mesmo tempo. Essa é a verdade da vida de alguns aqui, né? Às vezes a gente está precisando de tudo ao mesmo tempo. Das coisas urgentes, das coisas que a gente simplesmente deseja, de um ajuste familiar, de um ajuste na saúde. A gente quer que um sonho se realize, sonhos pequenos, sonhos grandes. Então a nossa cabeça, a nossa alma, a nossa mente entra numa espécie de campo de batalha. Você sabe que o Deus que pode fazer qualquer coisa por nós, a primeira coisa que Ele nos oferece, na hora que a nossa mente entra num turbilhão, a primeira coisa que Ele oferece é paz e esperança para que a gente aguente o tempo certo de todas essas coisas se realizarem. Porque imagine que o trajeto para você chegar na tal bênção que você quer ou que você precisa, seja de mais um mês pela frente. Vamos imaginar isso, que o trajeto é de um mês pela frente. Se Deus não te desse paz, ou até a esperança de que vai acontecer, Deus vai manifestar, Deus vai agir. Se Deus não te desse essa esperança, você ia sucumbir aqui, você ia desistir aqui, você ia voltar para trás daqui, em vez de seguir por mais um mesinho só. Estou supondo que daqui a um mês você terá aquela bênção, aquilo que você aguarda, aquilo que você até precisa. Se Deus não te desse paz, você iria, se estribuchar todo, iria reclamar com Deus e não iria seguir. De qualquer forma, você não iria para frente. Então Deus, Ele sempre faz isso, Ele nos oferece esperança. Aliás, Paulo, quando escreveu o texto de Romanos no capítulo 15, ele diz assim: e o Deus da esperança vos encha de toda alegria, de todo gozo e paz, vos encha de paz, né? No vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se não for Deus a nos inspirar a termos esse tipo de esperança e de paz, a gente não aguenta esperar o tempo, a gente não aguenta seguir em frente. Então você precisa fazer do teu coração um lugar de abrigo para esse tipo de palavra de Deus. Aliás, se você for verificar quantas vezes Deus vai falando com o seu povo nos momentos
mais difíceis que eles enfrentaram, você vai perceber que Deus sempre disse para eles: calma, eu vou fazer, calma, eu estou contigo, eu vou abrir a porta, eu darei a provisão, vou fazer tal e tal coisa. Ele sempre deu a perspectiva de futuro. Se Deus sempre dá a perspectiva de futuro, né, a gente precisa crer nisto, que Ele está no controle, e a gente precisa cultivar no nosso coração a esperança por aquela vitória. Por exemplo, o texto de Jeremias, no capítulo 31, versículos 16 ao 17, diz: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Primeiro, que quando Deus diz assim: olha, reprime aí a tua voz de choro, não é que Deus está mandando você inibir os seus sentimentos, pura e simplesmente, mas Ele está dizendo: ei, você não precisa ter tantos motivos para chorar, você precisa se alegrar na esperança de que o futuro será melhor. Então, enxuga as lágrimas aí, pare de chorar e acredite que é interessante esse texto, quando diz assim: os teus filhos voltarão, é aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, até pelo próprio inimigo, Deus trará de volta. Às vezes um status que a pessoa teve, às vezes uma alegria que tinha lá no seu coração, se alguma coisa foi tirada e levada para longe, Deus trará de volta. Aí ele diz: a esperança para o teu futuro. Aqui está o motivo de você enxugar as lágrimas, de você, engolir o choro e dizer: bola para frente, porque Deus está no controle. Isso aqui é tremendo, né? Coisas que estiveram no território do inimigo, que foram tiradas e levadas para longe, Deus vai trazer de volta. Teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro. Aliás, Deus sabe como fazer para que aconteça aquilo que a gente espera ou que a gente precisa, em detalhes. Você pensa assim, que não, Deus tudo bem, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu quero, mas Ele me coloca no mesmo saco, assim, sabe, com um monte de gente. Então Ele manda uma bênção que serve para todo mundo. Não é bem assim, não. Deus pode mandar uma bênção que sirva de forma coletiva. Deus pode melhorar o aspecto da sociedade de forma que abençoe a muitos cidadãos, mas Deus, Ele sabe quem você é na sua individualidade. Deus sabe quem eu sou. E é nesse sentido que Isaías 49:16 diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Essa parte aqui dos muros é dizendo assim: tudo que você já fez, tudo que você plantou, tudo que você edificou, eu registrei, eu não deixei passar em branco, eu sei o que você fez. A recompensa para as tuas obras, né? Igual quando a gente leu em Jeremias. Mas assim, uma coisa é o que Deus guarda para você de recompensa, de galardão, mas essa parte inicial aqui é tremenda, né? Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Eu gravei o teu nome nas palmas da minha mão. Isso aqui a gente fazia quando a gente não tinha celular para anotar, né? Aí você quer pegar um telefone importante de alguém e só tem a caneta e a palma da mão. Aí você escreve na palma da mão 3940000. Aí você escreve lá o telefone da pessoa que eu tenho que ligar para essa pessoa. Claro que agora a gente usa celular, a gente anota logo nos contatos. Mas vamos supor que um dia qualquer você está com o celular sem bateria, né? E aí você precisa anotar um telefone que está passando lá no outdoor, e você tem a caneta, não tem papel, você vai anotar na mão. E até você chegar em casa e passar aquilo para o papel ou para o celular, você toma cuidado até para não apagar, né? Você fica: ai meu Deus, eu não posso nem suar para não apagar o nome que está aqui. Deus tem o nosso nome gravado nas palmas da mão. Qual é o sentido disso? É um sentido de cuidado, sentido de urgência.
É um sentido de eu vou tratar desse assunto já, porque aquele telefone que eu peguei eu não posso perdê-lo. Isso aqui é profundo demais. Deus ter o teu nome, saber do detalhe da tua vida, do drama que você passa, saber de cada luta, de cada necessidade, de cada obstáculo, mesmo quando a gente pensa que Deus não sabe. Deus nos mostrar isso, que Ele sabe de cada detalhe. Amados, com Deus a vitória é certa, porque Ele promove sobre nós a vitória no sentido particular, no sentido individualizado. Ele cuida de cada um em detalhes. Solta um glória a Deus aí. Mas bispo, como é que Deus vai fazer? Porque eu estou passando um problema lá na minha casa, na minha família, na minha vizinhança, com a minha saúde. Como é que Deus vai fazer? Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Eu só sei de uma coisa, que Deus faz, que com Deus a nossa vitória é certa. Uma vez Jesus estava falando com os discípulos sobre toda uma questão associada à salvação, que você sabe, quem salva o ser humano é o próprio Deus. Ele usa pessoas para evangelizar outras, mas é Ele quem salva. Ninguém se salva. E aí chegou num ponto da conversa que os discípulos disseram: olha, se não dá para fulano se salvar, que é tão bom, se não dá para um rico se salvar, que tem tanto dinheiro, que se não dá para, sei lá, pessoas como nós que te seguimos nos salvar, como é que é possível? Falando desses assuntos, Jesus respondeu bem assim, Marcos 10, 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz: olha, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ou seja, se a gente tem um sonho, e aí, claro, estou saindo aqui da questão da salvação, mas assim, se eu tenho um sonho, se eu tenho um objetivo, algo que eu quero, ou, para garantir mais ainda, sucesso, né? Algo que eu preciso, que aí Deus sabe que eu preciso. Já que tem gente que acha assim, Deus só dá o que eu preciso, tudo bem. Então, pode ficar com a tua tese, mas que seja algo que você precise, ou que você sonha, ou que você está pedindo a Deus: Senhor, resolve isso para mim. A verdade é que para nós é impossível resolver sozinho, ou resolvermos sozinhos, mas para Deus tudo é possível. Quando eu dou a mão para Deus, quando eu me associo a Deus, quando eu sigo a palavra, quando eu estou do lado dele, eu tenho que repetir inúmeras vezes aqui o tema de hoje, né? Com Deus a vitória é certa. Então acredite que quando Deus fala de um futuro feliz, de um futuro extraordinário, isso é vontade dele para você. Um futuro maravilhoso, um futuro de muitas vitórias, e Deus já preparou tudo isso. Então esteja pronto, esteja entusiasmado, esteja feliz, apenas com a esperança que Ele te dá, dizendo: olha, eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Esteja empolgado, esteja pronto, esteja feliz com isso, e esteja de acordo. Mais do que empolgado, mais do que feliz com a notícia, mais do que pronto, esteja de acordo. Ainda utilizando aqui os livros sinóticos, né? Mateus 18, 19 diz assim: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha o poder da concordância. Claro que são 2 pessoas, ao mínimo, né? Ao menos, ou no mínimo, concordando a respeito de qualquer coisa que seja de acordo com a vontade de Jesus. Isso é óbvio, mas basta que talvez você e o próprio Jesus, né? Se vai que não tem mais ninguém para orar contigo, não tem mais ninguém para concordar com você, você diz: Senhor Jesus, eu concordo com o Senhor mesmo, que aquilo que eu pedi no teu nome, a resposta virá lá dos céus.
Então assim, esteja entusiasmado, esteja feliz, nada de murmuração. Mas eu estou enfrentando tal e tal batalha. Vamos continuar orando por isso. Vamos continuar pedindo a Deus por isso. Mas esteja pronto, esteja de acordo. Se você crer realmente que isso é verdade, Deus pode fazer você superar todas as coisas que você já viveu. Eu tinha uma coisa, perdi, eu era assim, não sou mais, eu gostaria tanto de voltar, eu era feliz e não sabia. Deus pode fazer você não só ter o que teve antes, Deus pode fazer você superar o que teve. Em felicidade, em saúde, em família, em tudo. Quanto à família, a palavra de Deus diz: tua família será reconhecida como família bendita. Então Deus pode fazer muitas coisas. Quanto a dívidas, que às vezes a pessoa se embaralha todo, se embanana todo, faz um monte de dívida. Aí ele tem que parar, colocar a cabeça no lugar, pedir a Deus sabedoria, parar de gastar à toa, aí ele começa a pagar. Quanto às dívidas, Deus diz assim: você pode chegar ao ponto em que você não vai nem mais tomar emprestado, e melhor, você vai até ter para emprestar. Então Deus pode reverter todo um quadro. Mas eu já sei como eu reverto quadros como esse, bispo. Eu paro, sento, calculo. Sozinho ninguém sai de dívidas, não. Tem que ser Deus a ajudar. Só Deus para limpar o nome da pessoa. Quanto à saúde, a Bíblia diz: você vai ter saúde plena. Quanto à vida, a Bíblia diz: você terá uma vida abundante. Então assim, se você crer nisto, você vai poder ver Deus fazendo você superar situações que você já até viveu. O que você viveu de bem e de bom poderá ser algo superado. A minha pergunta é: você acredita que isso é possível? Porque se você estiver com Deus, a vitória será certa. Então, para tudo que você espera, Deus tem os caminhos dele, Deus tem os planos dele. Você só não pode deixar de confiar nesses planos. Acho que não é demais dizer, né? Jeremias 29:11, quando Deus diz assim para nós: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Eu não tenho nenhum caminho atribulado para você, eu tenho um caminho de paz, não é nada de mal. Eu quero dar, inclusive, aquilo que você tem aí no teu coração de desejo. Eu quero dar o fim daquilo que você deseja. Ou deseja, ou precisa, ou está buscando em Deus. Aí quando Jeremias diz que Deus afirma assim: eu tenho um pensamento a respeito de você, amado, solte-se nos braços de Deus e deixa Ele te conduzir. Não fique resistindo, não. Tenha a ousadia de ser controlado totalmente por Deus. Deus, quais são os teus planos para mim então? Porque eu vou seguir os teus planos. E com isso, eu acredito numa coisa: Deus irá restaurar muitas coisas. Deus irá fazer com que coisas que talvez demorariam um tempo. Por isso eu comecei falando hoje do trajeto, né? Não importa quão longo é o trajeto, não importa quão desgastante é o período de batalha, de luta. O importante é saber que com Deus a vitória é certa. Ok, mas sabe de uma coisa? Deus pode reduzir o tempo de desgaste. Deus pode reduzir a força do inimigo gigantão. Deus pode reduzir a força dele. Deus pode permitir que com uma pedra você acerte a testa do gigante, ele tonteie, você vai lá, pega a espada dele mesmo. Então, ou seja, Deus pode antecipar coisas. Para as coisas que você precisa, que você espera, que você está pedindo, para as coisas que você precisa que ajuste, né? Uma questão familiar, uma questão de saúde. Deus pode fazer com que um tempo natural seja abreviado. E as coisas acontecerem mais rapidamente. Se você crer nisso tudo, Deus vai te mostrar coisas tremendas. O texto do profeta Amós, ele aliás fala disso, desse poder que Deus tem de antecipar coisas. Diz assim o capítulo 9, versículo 13: eis
Eis que vem dias, e poderão ser os nossos próximos dias, aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas segue logo ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto. Vamos ler de trás para frente. Eu estou lendo só a primeira parte, aí a parte A. Vai chegar um tempo que os montes vão dar o seu fruto, vão dar vinho, né? Vão dar o mosto, destilarão mosto. Então assim, vai haver abundância, vai haver transbordamento. Só que esse transbordamento não no molde natural. Deus diz assim, haverá um tempo em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O que é lavrar? Lavrar é você tratar toda a terra, plantar a semente, deixar crescer a árvore, colher o fruto. E aí a hora que você colhe o fruto, a hora que você ceifa. Então a terra vai estar tão boa para ser semeada, o tempo vai estar tão bom para você cultivar coisas que você colheu, você já está preparando a terra, você preparou a terra, já está colhendo, você semeou. Vai chegar um tempo que o que pisa as uvas segue logo ao que lança a semente. Você mal está produzindo o vinho, já está em tempo de você semear de novo. Uma coisa sendo antecipada. Eu recebo esse tempo de Deus para a minha vida. Semear, colher, produzir, uma coisa atrás da outra, sem parar, sem cessar, uma abundância com uma maior rapidez, cheia de milagres, cheia de triunfo, cheia de vitória. Aí quando eu vejo, eu já estou colhendo de novo, e semeando de novo, e cuidando da terra de novo, e lavrando de novo. Então, o que lavra vai vir logo depois, segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas segue logo ao que semeia as sementes. Os montes vão destilar vinho, vai haver abundância. Isto aqui é totalmente possível. Aleluia. Se crermos, se fizermos a vontade de Deus, se confiarmos no Senhor, se buscarmos nele e confiarmos nisso, de que com Deus a vitória é certa. Você acha que Deus não falaria dessas coisas todas se não fosse vontade dele fazer isso em nós? Então, é como quando chega um ponto, né, de uma mensagem como essa, alguém diz assim, olha, agora só depende de você, agora você tem que crer. Não depende de nós, depende de Deus, mas que Deus espera que você creia, Ele espera. Então, haverá coisas nesse tempo que Deus está dizendo, eis aí, vem dias extraordinários. Haverá coisas que não terão soluções óbvias, naturais ou humanas, mas Deus vai trazer a solução dele. Pronto. Mas é muito difícil, tem que juntar 3 advogados para fazer essa causa acontecer, para dar certo. É muito difícil, tem que juntar, muitos médicos especialistas. É muito difícil, eu tenho que ter muita grana. É muito difícil, eu tenho que ter tudo isso. Tem coisas que não terão soluções óbvias, soluções naturais, soluções humanas, mas Deus pode criar qualquer coisa do nada e te dar assim de presente. Eu acabei de criar isso aqui, você não tinha, ninguém podia te dar, ou mesmo que juntasse 1000 pessoas do mundo, ninguém iria produzir isso para você. Eu fiz aqui um estalar de dedos e eu trouxe para você, toma, pronto. Porque assim foi toda a criação. Provérbios 3, por exemplo, diz assim, confia nisso, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar os caminhos. Deus pode endireitar caminhos, mas Deus pode fazer uma coisa assim, Hebreus 11:3 diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que eu toco, o que eu vejo, veio a existir das coisas que eu não vejo, que eu não toco, das coisas que não aparecem. Em outras palavras, do nada, Deus criou tudo. Eu posso estar precisando de um fígado novo. Deus pode criar esse fígado novo. Pois Deus criou o universo inteiro com a palavra dEle, com a ordem dEle. E hoje em dia Deus continua ordenando a vitória para nós.
Ei, meu filho, vá lá e vença. Pronto, Deus ordenou a vitória. Eu quero ver quem ou o que pode ir contra essa sentença de Deus. A provisão vai vir sobre você. Janelas dos céus se abram. Eu quero ver quem é que consegue conter bênçãos que vêm dos céus diretamente para nós. Ninguém segura. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Imagine para Deus criar paz no meio de uma confusão familiar. Para Deus é assim, ó. Imagine para Deus solucionar um problema que você vem enfrentando já há alguns anos na sua saúde. Para Deus é assim, como um estalar de dedos. Imagine para Deus trazer para você aquilo que você espera ou o que você precisa. Mesmo aquelas coisas urgentes que nunca ninguém pôde fazer por você, o seu recurso não é suficiente para fazer com que a coisa aconteça. Os seus contatos não são suficientes, a sua capacidade humana não te possibilita isso. Mas você precisa urgentemente daquilo. Deus faz assim, ó, do nada, com a palavra dele, com a ordem dele, ele faz acontecer. Deus traz à existência coisas que não existem. No meio das minhas guerras, no meio das minhas batalhas, no meio das minhas tribulações, no meio dos enfrentamentos que eu tenho, e muitas das vezes não por culpa minha, porque simplesmente o mundo tenebroso se levanta contra todos aqueles que fazem parte da luz. No meio dessas batalhas todas, eu tenho motivos 1000 para levantar as mãos para os céus. E olha o texto que eu comecei, lá o Coríntios 15, 57, para dar graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aprenda a fazer isso no meio da batalha, no meio da luta. Senhor, obrigado porque o Senhor me dá a vitória. A vitória não chegou ainda, mas obrigado porque é o Senhor quem pode me dar. Obrigado porque é o Senhor quem está no controle de tudo. Obrigado por me permitir crer em Ti e colocar até em oração diante de Ti essas coisas todas que eu sofro. Mas graças eu Te dou, Senhor, porque de Ti vem a vitória através de Jesus Cristo. Vamos repetir aqui o título da mensagem de hoje. Com Deus a vitória é certa. Creia nisso, em nome de Jesus.